Oi, pessoal! Bem-vindos ao segundo episódio do BioAgrotech, o seu podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos aplicados na agricultura. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o micro-organismo muito bem estabelecido no campo, o gênero Azospirillum. Antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês sobre a importância de observar a infinidade de espécies que a gente tem dentro de cada gênero. E ainda mais importante é observar qual cepa a gente está falando. Nós temos várias cepas dentro de uma mesma espécie e cada cepa ou estirpe possui suas particularidades. Tem algumas pessoas que falam sobre estirpes para bactérias e cepas para fungos, tá bom? Mas basicamente é a mesma coisa. Eu gosto sempre de fazer uma analogia em relação a Homo sapiens. Todos nós somos Homo sapiens, mas nós somos diferentes, então somos cepas diferentes da mesma espécie, entendeu? Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários, na caixinha do Spotify, se esse assunto te interessa, ou até escreve na caixinha do Instagram mesmo, tá bom? Contando sua experiência com biológicos e qual o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui, tá bom? Bom, voltando. Você provavelmente já ouviu falar do gênero Azospirillum, um apelido até, o Azos, que a gente fala no campo. Mas você sabia que essa bactéria ela pode aumentar significativamente a produtividade das lavouras e otimizar também a absorção de nutrientes pela planta? Bom, então vamos começar do início, O Azospirillum é um micro-organismo que interage com as plantas de forma incrível e ele traz benefícios que vão muito além da fixação biológica de nitrogênio, que é um dos motivos pelos quais ele é tão conhecido. No episódio de hoje, nós vamos explorar os principais pontos sobre essa bactéria e entender o porquê seu uso tem se tornado uma estratégia importante para a agricultura brasileira, além do seu custo ser super acessível. Mas por fim, o que é o Azospirillum? O Azospirillum é uma bactéria promotora de crescimento de planta, ou até a sigla que o pessoal utiliza, geralmente BPCP, ou seja, de forma bem resumida, são micro-organismos benéficos que auxiliam no desenvolvimento vegetal. Esses micro-organismos são conhecidos por colonizar a rizosfera e até o interior dos tecidos das plantas, estabelecendo uma associação benéfica, sem necessariamente criar uma estrutura especializada. A rizosfera é o espaço entre a raiz e o solo, que estão a grande parte dos micro-organismos benéficos e maléficos também para as plantas. Esse processo de associação da raiz ele é chamado de endofitismo. Já ouviu alguém comentar sobre micro-organismo endofítico? Pois é, sempre digo nos treinamentos, na verdade, que eles são como se fosse uma ligação com a raiz, um tecido mesmo. Imagina aí. Lembra que no episódio passado a gente falou sobre o Programa Nacional de Bioinsumos e um dos eixos temáticos foca especificamente em biofertilizantes e nutrição vegetal? Os famosos inoculantes ou co-inoculantes? Se você ainda não escutou esse episódio, aproveita para escutar e ficar por dentro de como tudo se estruturou aqui no Brasil. Bom, uma das características também importantes desse micro-organismo é sua capacidade de fixação biológica de nitrogênio, famosa sigla FBN, que nada mais é do que um micro-organismo que captura o nitrogênio do ar e disponibiliza de uma forma acessível para as plantas. Eles também fazem a conversão do nitrogênio atmosférico, o N2, e estão presentes na parte porosa do solo e transformam em amônia, por exemplo. Mas eu não vou focar tanto nesse processo, porque a ideia aqui é que vocês entendam a ação geral do micro-organismo. Para não esquecer esses termos, e caso você não esteja dirigindo, pega um papel e uma caneta e faz um resuminho, ou até mesmo anota no celular para você rever quando você precisar. Mas fica tranquilo que no final eu também vou dar uma resumida para vocês pegarem a ideia geral. Mas me ajuda a te ajudar e anota, mesmo que seja depois. Só gostaria de lembrar que os processos de fixação biológica de nitrogênio são mais conhecidos pela associação simbiótica de plantas leguminosas com bactérias pertencentes a diversos gêneros, também chamados de rizóbiums ou rizobactérias, por nódulos formados nas raízes. Mas esse é um assunto para o próximo episódio, então fica ligado. Voltando então para o Azospirillum, pesquisas mostram a existência de várias espécies dentro desse gênero, sendo a mais estudada e utilizada na agricultura é a espécie brasilense, ou seja, Azospirillum brasilense, principalmente por conta da sua alta eficiência na promoção de crescimento vegetal. O Azospirillum ele não se limita só ao auxílio na fixação de nitrogênio e promoção de crescimento, mas também tem algumas características que se associam a esses pontos.
Por exemplo, elenquei alguns principais, tá bom? Primeiro, a produção de fito-hormônios. O azospirillum produz fito-hormônio que estimula o crescimento das raízes e diversas espécies de plantas. Entre esses hormônios, por exemplo, são as auxinas, que promovem o crescimento das raízes, tanto parte de raiz lateral quanto parte apical da planta. E também aumenta a absorção de água e nutrientes. As citocininas e as giberelinas também. Depois relembra aí no seu livro de Fisiologia Vegetal a função de cada hormônio, ou faça como eu, peça ajuda aos fisiologistas de plantão. Mas outros micro-organismos também produzem hormônios vegetais, como é o caso do tricoderma. Ele é conhecido pela produção de ácido indolacético, ou AIA, para os mais chegados. Mas esse é um assunto para outro episódio. Vocês querem que eu fale mais sobre o tricoderma? Se sim, escreve lá no Instagram pra gente ou aqui na caixinha do Spotify. Outro ponto importante desse micro-organismo está relacionado com uma maior tolerância ao estresse hídrico e salinidade no solo. Algumas pesquisas mostram que as plantas inoculadas com azospirillum, elas tendem a resistir melhor à seca e ao estresse salino, como um artigo de Bachan e colaboradores em 2004. Vocês vão me desculpar se eu falar os nomes errados, tá? Mas eu acredito que seja assim. Se vocês quiserem, eu deixo aqui escrito as fontes também que eu utilizei para fazer o episódio. Bom, isso ocorre porque a bactéria estimula a retenção de água nos tecidos da planta e melhora o aproveitamento dos nutrientes disponíveis no solo. Hungria e colaboradores em 2015 também provaram isso, que a presença do azos nas raízes auxiliam na maior ramificação radicular, o aumento da biomassa e aumento da densidade de pelos radiculares, fazendo com que a planta busque mais água também. Legal, né? Bom, o Brasil tem uma longa história de pesquisa com azospirillum. A cientista Johanna Doberheiner, uma das maiores referências mundiais em fixação biológica de nitrogênio, foi pioneira nos estudos sobre a associação dessa bactéria com gramíneas. As mulheres cientistas maravilhosas, né? Bom, com base nessas pesquisas, a Embrapa e a Universidade Federal do Paraná, a UFPR, elas desenvolveram os primeiros inoculantes comerciais contendo azospirillum brasilense no Brasil. Os primeiros produtos foram lançados no mercado no início dos anos 2010 e desde então tem crescido consideravelmente. Para vocês terem uma noção, hoje o Brasil é líder mundial na adoção de produtos biológicos, com mais de 23 milhões de hectares tratados, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. E o azospirillum tem um papel importante nisso tudo. Bom, a gente já está indo para o final do episódio e caso você tenha mais interesse nesse assunto, existe uma infinidade de artigos científicos relacionados a esse micro-organismo e alguns documentos da Embrapa bem didáticos também. Bom, vamos resumir então? Já pega seu papel e sua caneta ou o bloquinho de nota do celular mesmo e anota aí. O que é o azospirillum? Azospirillum é uma bactéria promotora de crescimento de plantas e é um gênero de bactéria que coloniza a rizosfera e os tecidos internos das plantas. Diferente dos rizóbiums, não forma nódulo nas raízes. E a espécie mais estudada é Azospirillum brasilense. Os principais benefícios do azospirillum são: primeiro, a fixação biológica de nitrogênio, ou seja, capta nitrogênio do ar e disponibiliza para as plantas. Segundo, a produção de fito-hormônios como auxina, citocinina, giberelina, promovendo de forma geral o crescimento das plantas. Terceiro, auxiliam na melhor absorção de água e nutrientes que estão ali no solo e podem ajudar principalmente em relação à tolerância ao estresse hídrico e a solubilização de vários nutrientes, entre eles o fósforo e o potássio. E por fim, o que todo mundo gosta de escutar, podem trazer incremento de produtividade, claro. Está totalmente correlacionado com esses benefícios que eu citei para vocês, principalmente nas gramíneas, como milho, trigo, mas na soja também é um ótimo co-inoculante. Mas esse a gente vai deixar para o próximo episódio. Tá bom? O uso do azospirillum do Brasil começou com pesquisas iniciadas por Johanna Doberheiner, uma cientista que transformou a agricultura brasileira e, pasmem, ela publicou mais de 500 artigos científicos. Os primeiros inoculantes comerciais foram desenvolvidos pela Embrapa e a UFPR e atualmente existem várias formulações disponíveis no mercado e grande parte dos produtos são líquidos, ou seja, fáceis de manusear e aplicar. Conclusão, eu só vejo benefícios. E vocês? A única dica que eu gostaria de dar é: conheçam a empresa, a dosagem do micro-organismo, a concentração, antes de comprar. Um dos motivos de eu criar esse podcast foi justamente dar argumentos técnicos para vocês
entenderem melhor o que vocês estão comprando e o que vocês estão utilizando, seja na sua lavoura ou onde você trabalha. Porque de nada adianta você escolher o produto mais barato do mercado sem saber o que realmente você está aplicando ali. E diga-se de passagem, o Azus é um dos micro-organismos mais acessíveis financeiramente que nós temos na nossa agricultura hoje. Eu criei um quadro chamado Dica da Semana, que eu trago algo inovador ou algo que facilite sobre o tema do episódio. E se você não escutou a dica passada sobre o aplicativo, é super legal, tá bom? Volta lá no episódio passado e escuta. E a dica de hoje é cuidado com a dosagem de Azus, principalmente na cultura da soja. Eu sempre falo para o pessoal nos treinamentos, no máximo 1 dose de Azus para 2 de Brad-Rhizobium, ou Brad, que a gente vai falar no próximo episódio. Não ultrapassando 4 doses de Azus, tá bom? Sendo 2 delas no suco de plantio, ou tratamento de semente, e 2 via pulverização em barra total. Isso porque ele é um micro-organismo que produz muito hormônio vegetal e pode travar a planta se utilizado de uma forma muito exagerada. Então, nada de aplicar 10, 20 doses, tá bom? Sei que é barato, mas repensa um pouco. Se você é pesquisador desse micro-organismo ou se você é produtor, já teve alguma experiência em relação a ele, já deixa a sua consideração também. Se você gostou do episódio de hoje, compartilha com seus amigos e colegas do agro. Não se esqueça de seguir o Bioagrotech no seu aplicativo de podcast favorito e no Instagram, bioagrotech, com ch.podcast, onde eu posto alguns cortes do episódio, conteúdos exclusivos para facilitar a nossa vida, não é mesmo? E nos vemos no próximo episódio. Inclusive, na quarta-feira que vem, às 6 horas da manhã, já sai o novo episódio sobre Brad-Rhizobium. Tá bom? Te vejo lá. Tchau, tchau!